Para a gente começar, eu queria que o senhor falasse, professor, da proposta, né, de Fortaleza, como é que chega. O senhor tinha passado, né, São Paulo, Vitória, Juventude, clubes Sim. de Série A, e vem o Fortaleza, um clube que fez um trabalho bom nos últimos anos, mas estava num momento difícil, né, quando procurou o senhor. Então eu queria que o senhor falasse por que aceitar, né, o Fortaleza e como é que o senhor recebeu também esse convite, que já tinha um namoro de outros Sim, momentos, né? sim. Bom, na verdade, eu já falei isso em outros momentos e para ser bem sincero, eu não estava nos meus planos trabalhar na Série B nesse momento. Até porque, como você falou, os últimos anos foram de Série A, de Libertadores, de Sul-Americana, de conquistas bacanas para o início de carreira, como eu ainda me encontro, né? Então, e eu tive algumas possibilidades de Série A, né? Dois ou três convites, até mesmo antes de acabar a Série A do ano passado com o Juventude. Um dia antes de eu falar com o Marcelo Paes por telefone, eu tinha apalavrado uma situação com uma equipe de Série A, mas não tínhamos finalizado por conta de alguns detalhes. E na quinta-feira de manhã, meu representante me liga que o Marcelo queria falar comigo. E como você mesmo mencionou, o Fortaleza já era um namoro antigo, já poderia ter acontecido em outros momentos, eu gostaria que isso acontecesse. Eu sempre achei aqui um projeto sólido, sempre que eu vi de fora, treinadores com longevidade de trabalho, um time com histórico recente de muitas conquistas, bem estruturado, já vim treinar aqui diversas vezes. Então eu tinha esse desejo, eu acho que a filosofia, a característica, o DNA do clube tem muito a ver com aquilo que eu penso de futebol, de ideias de jogo, sabe? Então é uma coisa que me despertou a vontade e foi uma conversa rápida com as pessoas responsáveis, né? Na figura do Marcelo, mas com todo o seu respaldo ali, que hoje já ninguém se encontra mais. E eu aceitei esse desafio. Eu sei que o Fortaleza é grande, mas momentaneamente viveu um momento mais delicado nos últimos anos, aí no passado recente, o momento mais delicado é esse, de um rebaixamento, de muita coisa aí, de mudanças, né? Então, eu não sabia que seria todo esse contexto, para ser bem sincero, mas sabia que seria muito difícil, claro, de estar numa Série B, nunca fui, Marcelo nunca me deixou de passar o cenário, a situação, e eu sei o que é uma Série B. Eu topei por ser o Fortaleza. Não me arrependo, estou muito feliz aqui, mas chegando aqui, por tamanhas mudanças e situações que aconteceram, o desafio se tornou muito maior do que eu imaginava. O senhor já citou, né, que conversou com o Marcelo, né, o senhor veio, foi apresentado aqui, depois voltou, né, já tinha uma viagem marcada. E quando o senhor volta, era um outro clube quase, né? Mudanças Exatamente. no conselho da SAF, no departamento de futebol. Imagino que durante esse período o senhor manteve contato, né, com os dirigentes que estavam, né, com o Cifec, enfim, montando elenco. Sim. Como é que à distância o senhor recebeu essas mudanças, né, de verem as pessoas saindo? E como é que foi, assim, a visão que o senhor estava tendo à distância de como é que ia ser esse trabalho, né, com tantas mudanças? Olha, na verdade, assim, a gente tinha como você mesmo falou, eu cheguei aqui em dezembro, encontrei um clube, e eu volto em janeiro, dia 3 de janeiro, para iniciar o trabalho e encontro outro clube. Né? Isso é um fato. A gente tinha algum planejamento já encaminhado, a própria estrutura de futebol, liderada pelo Marcelo, e com a minha chegada, a comissão, tal, o Cifec, de planejamento de contratações, de permanência de atletas, de saídas, de algumas chegadas já bem definidas. Uma delas já era o Mailton, que estava numa situação que a gente estava encaminhando desde dezembro, que eu participei. Mas aí, nesse período, quando acontece toda essa mudança, a maior delas foi a saída do Marcelo, claro que era a figura do futebol do Fortaleza, né? Participou de todo esse processo aqui, junto com o presidente Rolim, de reestruturação de clube, de departamento de futebol, de coisas muito boas que eu encontrei aqui no Fortaleza. Você sabe disso, você conhece melhor do que eu o clube. Só que nesse momento o Cifec e eu nós paramos de nos falarmos, porque a gente não tinha ainda uma direção do que seria feito, de quem chegaria, e estava tudo muito incerto. E eu acho que foi até um momento que eu citei em alguma das minhas coletivas, que a gente perdeu um pouco o time do mercado. Que nesse momento era o momento de a gente estar a todo vapor, mas aí o planejamento não seria mais o mesmo, as peças talvez não seriam mais, aí vem a chegada de uma nova composição da SAF, a chegada do Pedro, que eu conhecia de enfrentar, de ter amigos em comum, mas nunca tínhamos trabalhado junto, um cara altamente competente e que encontrou um clube assim como eu, com várias situações para ele tomar decisões diferentes, né? Porque são ideias, são propostas, e criar uns caminhos, né, do futebol do Fortaleza através dele, dessas pessoas responsáveis e da comissão técnica. E aí nós começamos o planejamento já em janeiro, e aí a gente começou a encontrar dificuldades, as chegadas já não eram mais possíveis, os jogadores já tinham se alocado em outros clubes,
perdemos algumas oportunidades, não sabíamos ainda exatamente o que poderia ser investido, e o pior de tudo foi a constante saída, né? Então tudo isso culminou num momento muito mais conturbado do que eu imaginava, por isso que eu digo que está sendo um dos maiores desafios da minha carreira. O senhor já citou, né, professor, justamente as saídas, né, jogadores que começaram a temporada, começaram jogando, né, Mancuso, Moisés, Bareiro, e que foram sendo negociados pela situação do clube, e uma demora também para chegadas, né, muito tempo sem lateral esquerdo, os pontas também, né, que o senhor sempre vinha falando, que até teve que adaptar o esquema porque não tinha todas essas peças, né. Como é que era trabalhar isso internamente, né, entendendo a situação do clube, óbvio, né, vendo que haviam tentativas, mas ao mesmo tempo o senhor já sendo cobrado por desempenho, né, não podendo implementar o seu modelo de jogo ideal porque não tinha todas as peças. Né? A cobrança ela é inerente, né, inevitável na posição que a gente ocupa. E eu não sou contra a cobrança, as críticas, acho que faz parte, mas acho que dentro de uma coerência, de um critério para se avaliar, né, não a gente comentar resultado. Estreou contra o Ferroviário, empatou, nossa, vai ser tragédia. O treinador já da segunda rodada, manda embora, tem que trocar. Sabe aquelas coisas do futebol que, cara, eu acho que eu não vejo dessa maneira. Aí o contexto, vamos analisar o contexto. Nós treinamos 4 dias, com tudo isso que eu falei acontecendo. Nós estreamos com o Rodrigo jogando de zagueiro, porque não tinha zagueiro. Lateral esquerdo e pontas, eles chegaram só nas semifinais. E se eu não chegasse até a semifinal, será que eu poderia vir aqui falar para você, eu não cheguei na semifinal, porque eu não tinha um elenco completo, eu não tinha atacantes para criar situações de gols, eu não tinha uma linha defensiva porque eu não tinha zagueiro na primeira rodada, que eu passei o campeonato sem lateral. Será que eu teria esse argumento? É um fato. Mas a gente sabe que o futebol não é dessa maneira, o resultado é o senhor da razão. E ganhou tá bom, perdeu tá ruim. E a gente não avalia dessa forma. Então por isso que em alguns momentos eu acho que a crítica é um pouco exagerada. Né? E coisas que vocês sabem, e tem coisas que não se externaliza. Nós temos muitos problemas aqui ainda, mas nós estamos resolvendo e encontrando o caminho para todos eles. E claro que encontrar o caminho atingindo os objetivos, chegando à final do Cearense, que era uma obrigação para o tamanho do Fortaleza, independente das circunstâncias que o clube vive. Avançar de fase na Copa do Brasil, desportivamente, financeiramente, independente da maneira que foi. Né? Ontem o Goiás avançou nos pênaltis com o Gama. O Corinthians, num jogo de mata contra a Portuguesa, avançou nos pênaltis. Ou seja, jogo de mata é um jogo muito tenso. Mas nós avançamos, diferente do que foi ano passado. Não perdemos esse ano. Então, assim, a gente vê muita coisa sendo colocada acho que de uma maneira um pouco distorcida da realidade do clube hoje. O senhor falou, depois da semifinal, né, se repetiu agora também, claro, fica à vontade, professor, de ser a maior dificuldade da carreira do senhor, né, até agora, por todo esse contexto. Né? O senhor falou que aceitou para o seu Fortaleza, né, tinha uma expectativa já positiva pelos contatos que teve com o clube, mas acabou chegando nesse cenário, né? Eu queria ouvir do senhor mesmo, assim, pessoalmente, profissionalmente, como é que tem sido lidar com tudo isso, que não tem sido só o trabalho em campo, né? Tem sido todo esse contexto. Como é que o senhor tem lidado com isso? O que é que tem agregado também para o senhor de experiência aí, né? E aprendizados? Muita coisa boa, muita coisa boa. Eu tenho amadurecido, né? Em outros momentos eu já teria tomado outras decisões da minha vida, muito mais explosivas, às vezes falado coisas que não tem necessidade de falar. Acho que o tempo vai mostrando pra gente um pouco alguns caminhos e um pouco de paciência, entender o processo e confiar nas pessoas que estão aqui, principalmente no meu elenco, que eu confio absurdamente, nos que estão, nos que ainda vão chegar, que nós precisamos, no nosso respaldo de futebol, liderado pelo Pedro, pela SAF, pelo presidente Rolim, pelas pessoas competentes do clube, essa confiança e eu falo, eu acho que é isso, a cada oportunidade que a gente tem de vivenciar um processo, a gente sai diferente, né? Agora, quando é um processo em dia 3 de março, agora faz 60 dias, e parece que eu tô aqui há um ano, eu só fiz 10 jogos. É bom, mas é desafiador. Como eu disse, eu assumo Água Santa em São Paulo, oriundo da Várzea, e uma folha que, se eu te falar, irrisória, a gente faz uma final do Paulistão, ganhando o primeiro jogo da final, se tivesse só um jogo, teriam sido os campeões, tirando grandes clubes. Aí eu chego no Juventude vice-lanterna, termino vice-campeão brasileiro da Série B no mesmo ano. Aí vou para o São Paulo, substituí o treinador, foi para a seleção brasileira, que não foi mandado embora por maus resultados. Com o título da Supercopa contra o maior rival, que eu era obrigado a ganhar, sem contar o Itaquera, que foi a única vez que o São Paulo ganhou. Então, assim, depois teve o Vitória da Bahia, que foi outro projeto maravilhoso na minha vida. O Vitória, eu sou muito grato ao presidente Fábio, as pessoas que me ajudaram muito lá, que a gente assume com 1 ponto. Em 7 rodadas na Série A, fazer 1 ponto de 21,
e terminar na Sul-Americana. Então tudo na minha vida tem sido muito desafiador. Eu acho que até por isso eu posso ter queimado algumas etapas e otimizado o processo, porque eu vou fazer 6 anos de carreira. Eu já tenho um lastro, né, de os últimos anos de Série A, de Libertadores, Sul-Americana, Série B, acesso, títulos com o São Paulo e agora a oportunidade de fazer história aqui no Fortaleza. O senhor falou do Pedro, né, que vocês não tinham trabalhado juntos, né, se conheciam como adversários. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que tem sido essa interlocução, enfim, como é que vocês conseguiram afinar tudo, né, esse novo departamento de futebol, o conselho da SAF também, né, o presidente Rolim, como é que vocês conseguiram se alinhar, principalmente em relação ao mercado, né, às vezes o jogador que o senhor queria contar, mas teve que ser negociado, um jogador que o senhor queria trazer, mas não pôde vir, como é que vocês conseguiram ajustar os ponteiros aí para se entender? Muita conversa. Eu sou um treinador, um profissional que eu vivo o clube, eu não venho aqui só no horário do treino, eu chego todos os dias, eu estou aqui pela manhã, eu estou vendo o treino anterior, vendo o próximo treino, vendo o adversário, vendo o mercado, reuniões com o Cifec, reuniões com o Vitor, que é o nosso gerente de mercado, e as reuniões constantes com o Pedro de alinhamento. E o Pedro é um cara de muito fácil acesso, de muito prático nas decisões, não, vamos aqui dá, aqui não dá, isso não pode, e a gente vai alinhando e construindo juntos, então está sendo bem tranquilo assim trabalhar com ele, sabe? É um cara jovem, também cheio de energia, muito afim de fazer isso aqui dar certo, assim como eu, então acho que tem tudo para acontecer. O senhor falou talvez em outro momento teria sido um pouco mais explosivo, mas o que a gente ouve e vê é que o senhor é muito enérgico, né, nesse trato com os jogadores, realmente um estilo um pouco mais vibrante, que talvez a torcida tenha sentido falta disso no ano passado até a chegada do Palermo, né? O senhor é assim mesmo no vestiário, no dia a dia, de estar sempre ali cobrando, exigindo? Muito. É uma coisa que eu procuro conversar muito com os atletas para que eles não interpretem isso de uma maneira equivocada. A cobrança, eu acho que ninguém evolui e melhora na zona de conforto, a gente precisa se cobrar, se autoanalisar, e eu procuro deixar todo mundo muito em alerta, assim, ninguém na zona de conforto, eu falo cordinha esticada, é um jeito meu, isso é muito da minha essência mesmo, não consigo mudar, já melhorei também um pouco em relação a isso, já fui muito mais explosivo. E eu digo que em outros momentos talvez eu teria tomado outras decisões, né? Quando eu chego e vejo que não é tudo aquilo que eu imaginava, poxa, eu ia pensar, será que não é mais fácil eu não aceitar e esperar? Eu falei, não, acho que não é o caminho. O Fortaleza é um grande clube, eu sempre quis estar aqui, então acho que é aqui que eu preciso estar. Mas passou pela minha cabeça, ainda estava em viagem com a família, né? Passeando, descansando, estava fora. E eu conversei bastante com a minha esposa, com meus representantes, conversei com a minha comissão, falei, cara, olha... E aí começou uma mudança atrás, eu falei, cara, será? E talvez em outros momentos eu não teria essa ponderação, sabe? Isso que eu falo, que a gente vai amadurecendo e hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz. Mesmo com toda essa turbulência ainda, eu tô amadurecendo e aprendendo bastante, errando muito, acertando, enfim, melhorando. O time tá invicto ainda, né, professor, nesse começo de ano, atingiu o primeiro objetivo que era chegar na final e no meio de semana outro objetivo que era passar de fase na Copa do Brasil, mas com nível de enfrentamento diferente, né, do que vinha sendo na parte do estadual, e um jogo que acho que ligou um sinal de alerta assim, né? Eu queria saber do senhor quais as lições, né, que deu para tirar desse jogo contra o Maguari, que tem um nível realmente acima do que a maioria dos times do estadual, e como é que já foi a conversa assim, com os jogadores sobre o desempenho naquele jogo, que teve, acho que uma parte positiva também, né, de o time conseguir reagir, né, buscar o resultado, mas outras partes que não funcionaram também. Sim. E das que não funcionaram, a gente já, ontem mesmo eu pontuei, a gente costuma fazer alguns materiais de vídeos, recortes, setorizado, linha defensiva, os médios, os atacantes, e mostrar aquilo que nós trabalhamos e o que nós fizemos, se foi a mesma coisa ou não, para que eles também entendam onde a gente está falhando, a gente levar o nosso treino realmente para o jogo, como a gente conseguiu em alguns momentos. O erro grande, né? Acho que esse jogo realmente foram as grandes falhas e não pode no jogo de mata, a tensão de saber que a responsabilidade é toda do Fortaleza e o atleta absorve isso, enquanto o Maguari é um franco atirador, aquilo que ele conseguir tá de bom tamanho, e uma equipe que competiu, jogou a vida, desportivamente, financeiramente também valia muito, assim como nós, então nos criou muita dificuldade, mas nós também facilitamos essa dificuldade. E quando eu falo erros grandes, eu não digo só individualmente. Às vezes a gente vai falar, o Zé errou ali, o fulano errou lá. Não, nós erramos naquele ponto, mas é uma sequência de erros que culmina naquela tomada de decisão final de tomar um gol, alguma coisa assim. Então eu acho que foram esses pontos que a gente procurou ajustar, virar a página, serviu de aprendizado.
e levar a energia que foi imposta no jogo, principalmente no segundo tempo, quando a gente toma o terceiro gol, e o banco vibrando junto, todo mundo tentando ajudar, orientar, quem entrou bem, correndo, competindo, duelando, acreditar até o fim. Talvez o Fortaleza, não quero fazer comparativos, tá? Mas talvez no momento que vivia do ano passado, de um ano turbulento como foi, talvez não teria conseguido uma virada dessa pela questão mental, emocional. Então isso mostra que a gente está amadurecendo com os nossos erros, a gente está melhorando, mas a gente tem um aspecto emocional também que está sendo trabalhado de uma equipe muito forte, muito vibrante e que, independente das circunstâncias do jogo, tenta manter a sua organização. O senhor vai agora, passado uma decisão, vai agora para a primeira final. 2 meses praticamente de trabalho, né, que o senhor falou presencial, já a primeira final. Obviamente, o desejo de conquistar o título, né, para o Fortaleza voltar a ser campeão. Queria que você falasse um pouquinho assim, né, chegar na primeira final com o Fortaleza, né, que é uma obrigação, como o senhor falou, né, chegar na final estadual. E o que é que representa isso para o clube, né, nesse momento tão difícil, essa possibilidade de voltar a ser campeão? Como é que o senhor tem trabalhado isso com os jogadores também? Olha, primeiro ponto, eu acredito muito que a conquista do cearense, claro que toda conquista é de fundamental importância, mas a questão dessa reconciliação, dessa conexão novamente com o torcedor é muito importante. E passe pelo título, pela busca e a conquista desse título estadual, até para sarar um pouco as feridas recentes e a gente acreditar de novo e entender que é um novo momento. São 2 anos já, um período sem esse título, que para o torcedor do Fortaleza, para a cultura dessa rivalidade local, é muito importante, um clássico, um jogo muito grande. Então, em relação a grupo, a Fortaleza, isso para o decorrer da temporada, sem dúvida vai ser muito bom, e para essa conexão novamente, essa reconciliação, falo isso muito sempre com o torcedor, é fantástico fazer de novo o Castelão pulsar, esse é a nossa casa, e a gente precisa dentro de campo entregar conquistas para o torcedor voltar. Além da disputa do título, né, professor, tem outra questão nesse clássico que é o tabu, né, favorável para o Ceará. São 11 jogos em que o Fortaleza não ganha. O senhor só estava em um deles, né, boa parte desse elenco também. Mas queria que o senhor falasse assim, se de alguma forma isso é um peso, se Fortaleza tem que entrar diferente do que entrou na maioria desses clássicos. O que fazer de diferente para de alguma forma tentar quebrar esse tabu? Não, eu acho que o clássico por si só já tem seus ingredientes. São 11 jogos, você falou? Isso, 11 jogos. 11 jogos. Então, se a gente jogar domingo e empatar, serão 12. Não vai me incomodar em nada. Eu quero chegar no próximo e ser campeão. O jogo ele começa nesse domingo, mas ele não termina. Ele passa por essa organização de 15 dias, de 2 jogos, e uma semana inteira de trabalho. Então, em relação ao tabu, isso não me incomoda em nada, como você mesmo frisou, nem aqui eu tava, não sei nem quem que eram os atletas, o treinador, quem ganhou, quanto foi, quem perdeu, então para mim não importa. Importa a minha história, a história desse grupo que a gente está construindo agora, e o tabu que menos me preocupa. O que me preocupa é o jogo final, não só desse domingo, mas o próximo, principalmente, que vai definir tudo. É a gente conseguir fazer o nosso melhor e entregar para o nosso torcedor essa luta, essa competitividade e buscar o título. Depois do primeiro jogo, o Moza elogiou o trabalho do senhor elogiou ele também. É um treinador também da nova geração, né, que também foi jogador. Queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, não sei se vocês têm contato, né, além ali dos jogos, mas o trabalho do Moza, como é que o senhor vê essa ascensão de um outro treinador jovem também aqui no futebol cearense? Legal. Eu não tenho uma amizade com ele, assim, de relacionamento, mas todas as vezes que nós nos encontramos como adversário, sempre foi um cara muito respeitoso, com equipes sempre muito organizadas, assim como o bom trabalho que ele já vem fazendo no Ceará. Cara que eu respeito e admiro muito, torço pelo sucesso na carreira. É a nova geração, assim como a minha, que puxa a filha. Ele deve ter 5, 6 anos a mais do que eu, então podemos nos considerarmos que somos da mesma geração. Apesar de que nos meus últimos anos de carreira, eu lembro dele já trabalhando, então eu tenho essa imagem dele, porque ele teve no Guarani, em Campinas, eu sou de Valinhos, né? Então a gente lembra. Então ele já teve bons trabalhos, bons momentos. Eu vi um pouquinho depois e hoje a gente se encontra aí novamente nesse domingo. Eu queria que você falasse também, professor, da sua comissão técnica, né, que veio com o senhor, são 2 auxiliares, um preparador e um analista. O papel de cada um, a importância dessa relação, obviamente que tem um contato com a comissão do clube, mas como é que funciona ali o trabalho de vocês no dia a dia, né? Olha, eu procuro, em todos os lugares que nós passamos, integrar todos os departamentos. Então, assim, não tem só a comissão do Carpini que toma as decisões. A gente divide com todo mundo. O Cifec participa, o Leonardo Porto participa,
a questão física, fisiológica com o Caio, o departamento médico, então todos se fazem importantes no processo, é uma coisa que eu peço muito para minha comissão, para que a gente respeite, tragam todos, né, para todo mundo se sentir parte mesmo do que está sendo construído. O Caio é um cara que está comigo já desde o início da minha carreira, o preparador físico, é o cara que controla todas as cargas, os microciclos, e é o cara mais cauteloso e cuidadoso com isso. O Stefano é o auxiliar mais próximo de campo, meu primeiro assistente, é o cara que ajuda em algumas tomadas de decisões, em planejamento de treino, e ele é um cara também responsável em fazer essa interlocução com a base. Então o Stefano, sempre que possível, ele vai acompanhar os jogos do 20, do 17, vez ou outra ele vai estar no CT Ribamar Bezerra, isso é uma coisa que a gente também fez em outros clubes, para estar sempre promovendo, como a gente tem feito aqui no Fortaleza. O Márcio é o segundo auxiliar, é o cara que trabalha mais a questão específica, principalmente da linha defensiva, zagueiros, laterais, né, pelo fato de ter sido lateral, ele contribui muito em vários aspectos, nas decisões também. O Josué, o analista, é o cara que coordena, como ele já sabe como eu trabalho, ele já filtra com o CIFEC, com o departamento de análise do clube, aquilo que eu acho importante saber do adversário, e também a análise nossa individual, como a gente estava fazendo ali agora, a gente parou um pouquinho para bater um papo aqui, que era alguns pontos que a gente ainda vai ajustar hoje. Então isso também é um trabalho que envolve muito mais a parte do Josué. Entendi. O senhor falou, professor, da questão de promover a base, né, que o Stefano dá uma observada lá. O senhor também, quando veio, né, para ser apresentado, assistiu um jogo lá no CT. E a gente tem visto realmente um espaço maior para a base nesse ano, né? Lucas Emanuel subiu, o próprio João Lucas, o Cauã, e tendo a oportunidade de jogar também, né? Alguns outros até, né? O Caio Wesley e o Rocco, que subiram e desceram, o Bruninho. E o senhor já tinha falado, né, quando chega, que gostava disso, né, queria dar oportunidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, a base é sempre um assunto muito falado aqui no Fortaleza. Como é que o senhor viu o nível desses meninos, né, que subiram, que estão integrados ao elenco? E se o senhor realmente pretende, até o fim da temporada, dar oportunidade para quem estiver merecendo, claro. Eu acho que é fundamental, assim, acho que para um clube como Fortaleza, a utilização da base e formar. Senão a conta não fecha. Nós precisamos fazer negócio, colocar os meninos aqui para fazer negócio. E você também economiza quando você tem 30%, 40% de um elenco profissional formado dentro de casa. Isso facilita muito o trabalho. É um processo bom que já vem sendo construído no Fortaleza já de alguns anos, né? Desde a gestão do Marcelo, muita coisa que eles construíram de atletas que já participaram. É uma coisa que eu gosto de oportunizar, eu também fui oportunizado quando era oriundo da base, e a gente fica sempre naquela expectativa de quebrar a casca e virar profissional. Então, claro que na medida do possível a gente faz, e na medida do merecimento. Isso é uma coisa que eu falo muito, eu não vou usar por usar. Acho que precisa de um merecimento, assim como tem tido todos esses atletas. Foram 8 atletas promovidos, desses 8, 5 já participaram. E alguns vêm ocupando mais espaço, né? Talentosíssimo, como é o Emanuel. O Bruninho é um cara que ainda não jogou muito, mas é um cara que me agrada muito. Vai ter a sequência, vai ter a oportunidade, tem uma expectativa muito boa nele. O João, para mim, é um cara de um perfil de mercado aí que talvez vai ser uma das melhores vendas do clube. Então tem muita coisa boa sendo construída e eu quero continuar oportunizando. Eu lembro que o meu primeiro trabalho no Guarani de Campinas, em 2019, eu tinha 35 anos, eu recém tinha parado de jogar, assumi para fazer como interino 2 anos na Série B e fiquei quase 2 jogos, e fiquei quase 2 anos. De maneira interina para fazer 2 jogos, foram quase 2 anos. E nessa ocasião eu lembro que eu subi alguns meninos da Copa São Paulo, o Matheus Bidu, que está no Corinthians, lateral esquerdo, o Matheus Davó, centroavante. O Bidu, quando subiu para mim, era um meia, improvisei na lateral, e na lateral ele se firmou e hoje está. Então, durante toda a minha trajetória, eu oportunizei quem merecia e a gente tenta sempre ajudar e com isso também ajudar o clube. O senhor falou do João Lucas, né, que já era desde a base de destaque, o Cauã na Copinha chamou muita atenção. E é uma posição que o senhor entende ali, né? Então eu queria que o senhor falasse especificamente desses dois, assim, que são vistos como talentos, talvez jogadores com mercado, né, que o senhor falou. As valências de cada um, obviamente, ainda muito para amadurecer, mas o que é que eles têm que podem ajudar aí o Fortaleza? O Cauã é um menino de muita imposição física, ele tem uma bola aérea, defensiva principalmente muito boa, um refino técnico, é um zagueiro que constrói, acha passe. A gente tem trabalhado um pouco alguns estímulos nos jogos, dele sair um pouco daquela mesma rotação. É um zagueiro que precisamos ainda acelerar um pouco mais, porque hoje a gente trabalha numa linha mais alta e para correr para trás, talvez esse seja o ponto ainda que a gente está trabalhando para tentar ajudá-lo.
mas tem muito lastro ainda para aquecimento. Ainda não foi oportunizado, mas vem treinando muito bem. O João, por outro lado, já é um zagueiro que tem uma recuperação um pouco melhor. Aí peca em outros aspectos, pela idade, são 16 anos, o lastro ainda é muito maior de evolução e crescimento, mas o passe, né, a questão técnica, o biotipo, e apesar do biotipo ele conseguir ser um zagueiro ágil, né, e me chamou muita atenção a personalidade desses meninos também, de falar, o Cauã um pouco menos, não tão falante assim no treino, mas o João parece que está no profissional já há um tempo, sabe, isso é uma coisa que mostra a personalidade, chama atenção. O senhor tem a decisão, né, obviamente agora, mas queria que o senhor falasse também de Série B, né, que é o principal objetivo do Fortaleza no ano, é o foco, né, de conseguir o acesso. E agora com uma nova fórmula, né, que são só 2 vagas garantidas, outra nos playoffs. Porque o senhor já tem conseguido ver, assim, ainda que não tão profundamente, dos adversários, né, os concorrentes do Fortaleza, uma competição que o senhor conhece também. E o que é que muda com essa fórmula, que agora são só 2 vagas garantidas? Né? Eu acho que divide opiniões, né? Talvez ali para o quinto e para o sexto, com certeza eles podem comemorar muito, mas a gente vai tentar trabalhar com um percentual de uma margem de estar fazendo uma pontuação, esses microciclos de pontuação que eu costumo fazer dos objetivos internos, de trabalhar para o primeiro e segundo, né? Para a gente fugir dessa... Porque sem dúvida o que classificar em terceiro e jogar contra o sexto fica um jogo igual, um jogo de mata, um jogo tenso. Eu acho que fica um pouco mais complicado, né? Os 4 melhores acho que premiaria muito mais. Mas enfim, é o que nós temos, vamos nos adaptarmos a isso e vamos fazer um grande ano. Não tenho dúvida, não vai ser bom. Começando ainda, muita coisa sendo construída, mas a gente no final vai dar certo. Conquistar esse título da Série B é um desejo do senhor aqui no Fortaleza? Muito, muito. Eu acho que o meu primeiro desejo seria conquistar o Cearense, que quero muito esse título. Estou fazendo o meu melhor possível, tenho passado isso para os atletas, a importância e a diferença de jogar um clássico como ele precisa ser jogado, e depois, consequentemente, o carro-chefe, né? Não é Copa do Brasil, não é Copa do Nordeste, em alguns momentos eu já disse que a gente vai ter que priorizar competições, e inegociável é a Série B. A gente precisa fazer uma boa campanha, a gente precisa estar entre os 4, se for o título melhor ainda, mas a gente precisa devolver o Fortaleza onde ele merece estar. Nesse processo de reconstrução, o senhor acha que chega na Série B com um elenco, se não fechado, mas 90%, 95%? Não, fechado não. A gente tem uma porcentagem boa, mas ainda nós precisamos. Como eu falei, a gente supriu agora o lateral esquerdo com a chegada do Fuentes, ainda é muito recente, vai ter muito mais tempo de conteúdo, de trabalho para aquilo que a gente quer. Os extremos, agora a chegada do Wellington do Baia, mas aí por outro lado a gente perde o 9. A gente já buscava um para ser uma sombra ali pro Ada, e agora a gente busca 1 ou 2, essa é a dificuldade, e alguns outros setores que a gente entende aí nesses primeiros 2 meses que talvez a gente vai precisar encaixar mais um gás. Então, mas a gente chega de uma maneira satisfatória em relação a ele. Às vezes as pessoas falam assim, mas liga o alerta, sei o que, Fortaleza, o elenco. Se você comparar com a história recente, você vai comparar com Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo. Esse não é mais o nosso campeonato. E os outros elencos da Série B estão muito diferentes do Fortaleza? Esse é meu questionamento quando eles falam que o alerta tá ligado. Fortaleza precisa se reforçar, precisamos nos reforçar. Ainda faltam algumas peças, mas nós estamos num caminho e a gente tem um elenco bom, competitivo e que vai competir a Série B. O senhor falou da saída do Barelli na terça, o senhor até cita, né, que está sofrendo agora um pouquinho sem esse camisa 9, né, nessa busca no mercado. Um dos nomes falados que acho que agrada é o Talhari, né, que jogou com o senhor no Juventude. Queria saber se é um jogador que o senhor gostaria de contar e falasse um pouquinho também das características dele, né? Gostaria muito de contar, me ajudou muito no Juventude. Eu que trouxe o Talhari para o Juventude. Eu tinha enfrentado ele no Campeonato Paulista por alguns anos. Depois ele saiu do Ituano para o Atlético Paranaense e tal. E quando eu chego no Juventude em 23, no último dia de janela, eu perco o Rodrigo Rodrigues, um centroavante que foi para a Tunísia, que inclusive é daqui de Fortaleza. Sim. Torcedor do Lion. Não sei se eu podia falar, mas porque ele me ligou e falou, caramba, agora eu tô torcendo. Cara, gente, sensacional. Eu gosto dessa relação com os atletas, e a gente acaba criando um vínculo de muita amizade. E, enfim, aí no último dia de janela a gente foi buscar o Talhari, que o CSA tinha sido eliminado da Série C. E todo mundo naquele momento não entendeu o movimento, da Série C e tal, aquela coisa que é igual em todos os lugares.
e se ele não tivesse chego, nós não teríamos conquistado o acesso. Ele fez 6, 7 gols na reta final, foi muito importante. O Juventude exerceu o direito de compra, ficou com o atleta e está lá já por uns anos e me ajudou muito também na Série A esse ano. Despertou o interesse de grandes clubes, não só do Fortaleza. Então o atleta que ele é um cara de bola final, mas ele foge um pouco das características do Adem, difere um pouco, né? Não é um cara de tanto contato, de tanto embate, é um cara que consegue sair mais, achar os espaços, tem uma capacidade técnica para flutuar e também tem gols, né? Então acho que seria um reforço interessante, conhece a competição, conhece a nossa maneira de trabalhar, acho que isso também encurta esse caminho de adaptação. O senhor falou, professor, antes da gente começar aqui, que são quase 2 meses, mas parece bem mais, né, por tudo que o senhor tem tido que lidar aqui, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, e o senhor disse também, né, que vive o clube, né, chega aqui muito cedo, sai bem depois do treino. Como é que tem sido para o senhor lidar com tudo isso, né? O senhor falou do aprendizado, né, da maturidade, mas como é que tem sido passar por esse turbilhão sem dar uma surtada também, né? Conseguir entender o momento do clube, né? Fazer o trabalho, tudo isso, mas, enfim, manter ali a tranquilidade, apagar um incêndio aqui, né? Treinar o time, enfim, lidar com todo esse cenário. Eu acho que faz parte essa do meu desafio, assim, né? Tá no pacote. A gente, acho que como líder do processo, assim, em relação a algumas tomadas de decisões de campo, né? Líder nesse sentido, porque a gente tem todo um departamento que divide as decisões, mas acho que se eu fomentar demais as dificuldades e se eu externalizar às vezes tudo aquilo que a gente passa aqui, vive em alguns momentos, e agora cada vez mais a gente tem corrigido não, ajustado, né, vamos dizer assim, não corrigir porque são ideias, não é que estava errado, não é isso não, ajustado da maneira que a gente acredita, ficaria muito mais difícil, as coisas ficariam muito mais difíceis, né? Então eu acho que a gente tem que manter a calma, o equilíbrio, para poder ter lucidez assim para tomar as melhores decisões, porque o futebol tem umas particularidades, né, muito peculiares. Aí uma tomada de decisão equivocada, uma fala, uma cobrança no momento errado, uma aspas, aquilo pode ter um efeito que você não consegue nem reverter mais. Então acho que mantendo o equilíbrio e a calma, acho que é o caminho. Não adianta a gente surtar. Se for para surtar, melhor ir embora, né? O senhor já tinha trabalhado lá no Vitória, né, professor, aqui no Nordeste? Sim. Também. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, da parte pessoal, né? Se a família veio com o senhor veio só, se já deu para se acostumar na cidade, conhecer alguma coisa, né, com o trabalho. Como é que tem sido essa adaptação aqui, né? A cidade muito fora boa. do PC? Não, muito boa. A família já veio junto, minha esposa está aqui, minha parceira me acompanha. Eu chego, ela chega junto. O Matheus já está estudando, tem mais 2 filhos que moram em Campinas com meu primeiro casamento, o Caio e o Hugo. Vão vir agora só passar as férias. Mas ela está adorando, a família está gostando muito. A cidade é muito boa, né? Qualidade de vida. A gente conhece de passagem, de vir jogar, mas viver aqui é muito bom. Muito bom mesmo as pessoas. Eu tô muito feliz aqui. Tive uma experiência também de morar no Nordeste, em Salvador, que também foi maravilhoso. A gente fez muitas amizades, cidade boa. Eu já tinha passado pelo Nordeste em outros momentos como atleta. Eu tive no América de Natal, morei em Natal. E o meu primeiro trabalho como auxiliar técnico antes do Guarani de Campinas, quando eu encerro minha carreira, é o Botafogo da Paraíba. Eu morei em João Pessoa. Eu era auxiliar quando a gente fez a final do Nordeste contra o Fortaleza em 2019, que era o Rogério Ceni, um gol do Wellington Paulista lá, um gol do Wellington Paulista aqui. 1-0 e 1-0. E foi meu primeiro trabalho. Aí eu tive o convite para voltar para o Guarani ser auxiliar da casa, e aí 40 dias depois eu assumo como interino 2 jogos e fico 2 anos, e aí as coisas começaram a acontecer. Mas resumindo até por conta da bolsa, que eu já tive algumas experiências no Nordeste, a gente sabia da qualidade de vida, mas não imaginava que Fortaleza fosse uma cidade tão boa de se viver. Para a gente fechar, professor, eu queria que o senhor falasse, diante dos objetivos, né, que o senhor tem aqui, das dificuldades, o que é que esse trabalho no Fortaleza, né, se for correr tudo da forma que o senhor planeja, o que é que isso pode representar, né, para a carreira do senhor em termos de projeção, de conquista, enfim. Como é que o senhor vê essa oportunidade aqui no Fortaleza? Eu vejo que me abre um cenário não só nacional, hoje internacional, porque o Fortaleza viveu treinadores internacionais e grandes passagens, né, como foi o vice da Sul-Americana, as participações em Libertadores, uma força absurda no Nordeste, e aí talvez as pessoas que, não nós que vivemos o futebol, você que é jornalista, mas num contexto não imagina como é benquisto Fortaleza fora
de Fortaleza, fora do Nordeste, como a imagem é positiva. Então acho que isso agregaria muito também na minha carreira, foi também uma escolha. Eu penso na longevidade, eu penso em conquistar. Para ter longevidade precisa ter conquista, então a gente precisa conquistar para ter longevidade, e eu acho que isso foi uma coisa que chamou a atenção também quando eu vim, porque aconteceram esses momentos, né, com o Rogério, com o Vojvoda, não que foram mil maravilhas, não, tiveram diversos momentos de turbulência, mas você vê que foi um clube que sempre acreditou no processo, então isso mexeu muito comigo também. O senhor, por enquanto, o jogo no Castelão foram só 2, né, o Clássico e esse do Maguari. Queria que o senhor falasse um pouquinho, mas o senhor já tem visto, né, muitas vezes o Castelão cheio, quando você vai Fortaleza. Se o senhor está com essa expectativa também, né, agora tem as finais, o Castelão mais lotado, como é que o senhor imagina, né, que pode ser aquele Castelão cheio, agora a favor, né? Eu imagino como eu vi em diversos momentos, né, Castelão, festas maravilhosas, eu presenciei ali como adversário, presenciei como espectador também em casa assistindo os jogos da Sul-Americana, Libertadores, aquela campanha de 22, foi a Sul 23, 23, que a gente estava, eu lembro que a gente estava no hotel em Salvador assistindo o jogo da final, os pênaltis e tal, então eu espero ver isso tudo a nosso favor, ter de novo essa conexão com o torcedor entender que no momento, não só nesse momento, mas agora mais ainda, ele é muito importante. A força do Castelão para a nossa campanha de retorno à elite do futebol, ela é fundamental. Nós não podemos fazer do Castelão um palco de ambiente negativo, de insegurança para os atletas, de vaias durante o jogo. Isso é perfeitamente compreensível, mas é um pedido que eu faço em todas as oportunidades que eu tenho. Deixo para vaiar no final, mas durante o jogo apoie, porque aos 52, 53, não, 48, 49, pode sair o gol da vitória, como foi o último jogo, e esse jogo pode dar para nós o acesso. E o torcedor faz total diferença. Então as vaias nesse momento não ajudam em nada, o momento já é delicado, mas a gente acredita muito nos processos. Quando o senhor foi contratado, o senhor falou, até o Marcelo, né, que falou que o fato de o senhor se adaptar tinha pesado, né, para isso, não ter um esquema fixo, um modo de jogar fixo. E aqui o senhor já usou linha de 4, né, 3 zagueiros, ponta, sem ponta, né, agora tem essa questão... Agora sem 9. Queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, não sei se tem um esquema preferido, mas se agora com quase todas as peças à disposição, como é que o senhor imagina esse time, né? Se deve ser 3 zagueiros, ou linha de 4, usar pontas, características desses pontas, enfim, como é que o senhor pensa aí com as peças que tem? Eu imagino com a linha de 4, que é o que eu mais gosto. Em alguns momentos pode ser que a gente, durante a caminhada da Série B, jogos pontuais, jogos fora de casa, em algum momento vai ser importante também a gente mudar o sistema, às vezes também muito com o que vem um adversário. Mas nesse 4-3-3, por exemplo, é uma situação que me agrada muito. Eu acho que a gente consegue, principalmente se esses 3 de dentro, a gente tiver 2 corredores um pouco mais ofensivos, a gente consegue ter muito volume e manter uma estrutura sólida, mas para jogar dessa maneira e ter os extremos hoje faz um pouquinho de falta o 9, porque a gente prepara para o cara da bola final, mas eu acredito que é o que a gente desenha aí de cenário ideal, talvez aquilo que vai ser mais utilizado e que eu penso em agora dar sequência nessa linha de 4, aí nessa reta final, início de Brasileiro. Agora, para te fechar de verdade, o senhor foi jogador, né? Então imagino que isso facilita, né, no trato, de entender o que o jogador está passando, né, se comunicar com eles. E aqui tem caras muito experientes, né, Briggs, o Sacha. Como é que é esse dia a dia do senhor, assim, com as lideranças do elenco, com os mais jovens também? E se de fato, né, por ter jogado, facilita o senhor entender o ambiente do vestiário, entender o que o jogador está passando, né, o que ele está sentindo? Sim, não, facilita. Eu acho que o linguajar é diferente de quem viveu um pouco dentro do vestiário, dentro do campo, é diferente. Como eu disse, todos os lugares têm as suas particularidades. O vestiário, eu falo que é algo muito difícil de você conquistar e muito simples de perder. Às vezes você leva meses construindo critérios, ideias, conversas, relacionamentos, vínculos, e às vezes uma atitude diferente daquilo que você pregou, é difícil você reconquistar a confiança. Então, eu acho que desde o primeiro dia eu fui muito bem recebido. Eu procurei trazer para o meu trabalho, que é o que eu acredito, as lideranças dentro do vestiário. Ninguém lidera sozinho, a gente precisa de braços, de pilares, de pessoas, e a gente tem muitos aqui, como você citou, Brit, Sacha, Breno, Crispim, o Adam vinha sendo um muito importante.
Pierre já ocupando um espaço, Mailton, então eu procuro dar essa autonomia para eles e a gente tem um vínculo de abertura muito próximo, assim, tá muito tudo aberto, eles têm total direito de falar, de questionar, de ponderar no momento certo, alguma dificuldade eu sempre pergunto, a gente não pode ir pro jogo com dúvida, e se tiver algo que a gente possa ajustar para facilitar e tirar o melhor do atleta, a gente vai fazer. Eu falo para eles, a gente toma as decisões, mas não somos os donos da verdade, né? Em futebol a gente precisa ouvir as pessoas e principalmente quem está ali dentro de campo.